Senador, até o momento, o depoimento ele está sendo satisfatório? A justificativa do ministro na realização da Copa América é suficiente? Olha, eu acho que o depoimento do ministro Marcelo Queiroga é um depoimento absolutamente esclarecedor. Agora, é uma pena que a CPI, mais uma vez, tira o tempo do ministro de estar à frente do Ministério, trabalhando pelo Brasil, pelos brasileiros, para fazê-lo vir a esta CPI, para ficar ouvindo a mesma pergunta 200 vezes e tendo que responder a mesma coisa, mas as perguntas são repetidas porque aqueles que interrogam querem colocar na fala do ministro aquilo que querem ouvir. Não buscam fatos, não buscam provas, não buscam evidências, buscam confirmar suas próprias narrativas, o que é lamentável. Me parece que cada dia que passa, quem obstaculariza, quem dificulta o trabalho do ministro é justamente a CPI. O Senado Federal tem se tornado refém dessa CPI. Essa CPI fez com que a pauta do Senado Federal e do Congresso se resumisse à CPI. Não se discute temas estruturantes para o Brasil, porque a pauta toda está ocupada pela CPI. Veja, não se fala em discussão ampla da reforma tributária, não se fala em discussão ampla da reforma administrativa, o próprio tema da Eletrobras não se tem o devido debate em razão de toda a atenção está nessa CPI de horrores, a CPI da pandemia. Então, eu lamento muito que o ministro tenha perdido um dia de trabalho dele. Deveria estar no Ministério, cuidando de garantir mais vacinas, cuidando de garantir mais suprimento aos estados e municípios, coisa que ele vem fazendo. Já ultrapassamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados e municípios. E o ministro aqui, preso numa sala, tendo que passar por esse verdadeiro constrangimento, até sendo chamado de mentiroso por senador no âmbito da CPI. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas a fala dele é uma fala que reitera aquilo que o governo vem fazendo no sentido de enfrentar a pandemia e oferecer ao Brasil condições para superar essa crise. Senador, e nesta quinta-feira a CPI vai ouvir o primeiro governador. O que o senhor espera do depoimento? Olha, eu espero que a CPI realmente aprofunde as investigações agora em relação aos estados, porque a CPI foi criada, instalada, para investigar ações e omissões do governo federal, dos governos estaduais e municipais no tocante ao enfrentamento à pandemia. Então é importante seguir o caminho do dinheiro, saber o que foi feito com os bilhões e bilhões de reais que foram enviados aos estados e municípios. O próprio Ministério da Saúde editou uma portaria agora exigindo explicações, esclarecimentos dos estados e municípios com relação aos recursos repassados. Estados que não utilizaram esses recursos, recursos que continuam depositados nas contas. Em alguns casos você tem suspeita de desvios, superfaturamentos, contratos fictícios, corrupção. E em outros casos você tem o dinheiro parado na conta, enquanto as pessoas estão padecendo em razão do avanço da pandemia. Então, aprofundar a investigação em relação aos estados é uma necessidade que se impõe. E nós vamos começar na próxima quinta-feira com o governador do estado do Amazonas. Você acha que o depoimento do governador Wilson Lima, ele vai abrir procedência para trazer outros governadores, para ouvir outros governadores? O que abre a possibilidade de ouvir os governadores não é o depoimento do governador do Amazonas. Ele vem porque é acusado de conduta grave, é acusado de práticas criminosas e por isso foi convocado. Mas o que determina a vinda dos governadores à CPI é justamente os requerimentos que foram aprovados. É por isso que eles virão aqui. Espero que o governador do Amazonas seja o primeiro e que na sequência venham todos aqueles que sofreram operações da Polícia Federal e, reitero, onde há indícios fortíssimos de superfaturamento, contrato fictício, indícios de corrupção. Se a CPI não se presta a investigar a corrupção, presta para quê? Apenas para construir narrativas? Porque até agora o relator e parte da oposição tem debaixo do braço sentença pronta
pré-julgamento clássico. Querem carimbar o peito do presidente como culpado por tudo. Nem parece que o problema do Brasil e dos brasileiros é a Covid, parece que é o presidente da República. Primeiro, colocaram aqui a narrativa, né? A CPI da cloroquina. Depois veio a CPI da carta. Posteriormente veio a CPI do gabinete paralelo. E agora, a CPI da Copa América. Parece que só a Copa América tem o potencial de transmissibilidade do vírus. Campeonato Brasileiro não tem, eliminatórias da Copa não tem, Pan-Americana não tem, Fórmula 1 não tem, só a Copa América. Eu não defendo aqui campeonato A ou campeonato B, não sou eu que tenho que decidir. As autoridades sanitárias é que tem que julgar se o protocolo de segurança é o bastante ou não. Agora, fazer essa defesa em relação a alguns campeonatos e contra totalmente outro, isso demonstra claramente o nível de hipocrisia política que há no Senado Federal. Porque o presidente Bolsonaro teve participação nessa decisão, então esse não pode. Todos os demais campeonatos, a Covid não circula, mas na Copa América há risco potencializado. Como? Isso é a politização lamentável, isso está acontecendo o tempo todo. Quando eu falei ali agora há pouco, o presidente da comissão disse que não, o senhor sabe qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América? E eu imaginei que ele fosse dizer em relação à questão de ser um campeonato nacional e o outro um campeonato internacional, com a participação de jogadores, jornalistas e tal. Ele foi dizer, não, é porque os jogadores do Campeonato Brasileiro precisam de sobreviver, precisam do salário. É por isso que tem o Campeonato Brasileiro. E eu disse para ele que tem um outro campeonato que nós também precisamos defender. Das empresas Brasil afora que estão sendo fechadas obrigatoriamente por lockdowns, que não se justificam, e que fecha-se a porta desses comerciantes, e aí fica o comerciante sem faturar e o empregado sem salário. Quanto a esses trabalhadores, não são dignos da nossa defesa? Ou seja, olha, você pode até sustentar uma narrativa, mas ela precisa ser no mínimo coerente, e falta coerência para aqueles que defendem uma política num setor, mas para outro que está aqui do lado, aí não vale. Tem diferença entre os trabalhadores agora? Porque é trabalhador do futebol brasileiro, tudo certo, tem que ter o seu salário, mas se é o funcionário da mercearia, se é o funcionário do salão de beleza, se é a funcionária do comércio pequeno, aí esse não, pode fechar, está tudo certo. Não é assim. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil quando trata um tema tão relevante de maneira tão triste e lamentável. Se transformou numa CPI politiqueira, que apenas fabrica narrativas. Obrigada, senador. Boa tarde, Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Senador, alguns senadores da oposição criticaram duas questões que estão relacionadas ao governo federal no que tange aglomerações. A primeira delas vem acontecendo já há algum tempo, é a respeito das aglomerações que o próprio presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe têm causado em diversos estados brasileiros. A segunda, como o senhor já disse, é em relação à Copa América, que pode aumentar o nível de transmissão, a questão da transmissão aqui no Brasil. Na opinião do senhor, a crítica que os senadores da oposição faz em relação a essas duas coisas, a aglomeração do presidente Jair Bolsonaro e a aglomeração que a Copa América pode trazer, tem fundamento ou eles estão trazendo para um viés político também? Precisa de uma CPI para descobrir se o presidente da República usa máscara ou não nos eventos que ele vai? Precisa de uma CPI para descobrir se o presidente participa de eventos Brasil afora com os brasileiros? Será que é necessário uma CPI mobilizar o Senado Federal para poder investigar se o presidente frequenta esses eventos, se ele chega perto dos brasileiros, se ele usa ou não máscara? Olha, o presidente tem a vida dele, os protocolos são defendidos pelo ministro da Saúde, ele reiterou ali, mas ele não é censor do presidente, ele é subordinado ao presidente. Agora, os protocolos do Ministério da Saúde são apresentados para todos os brasileiros, mas não cabe a ele ser censor do presidente. Sabe? O que a gente tem aqui na CPI, e eu fiquei preocupado e disse isso agora há pouco, o que me parece estar havendo no âmbito da CPI, quando os membros da CPI, da oposição e o relator, sobretudo,
começa a tentar constranger o ministro a enquadrar o presidente, o que está se tentando ali é uma crise política para haver um enfrentamento entre presidente e ministro da Saúde para que haja mais uma demissão. É isso que está havendo. O jogo é político. Porque não há necessidade de uma CPI para mostrar que o presidente está andando sem máscara. Não há necessidade de uma CPI para provar que o presidente, quando os brasileiros se reúnem e chamam a sua presença, ele vai. Não há necessidade de CPI para mostrar que o presidente anda de motocicleta. Os brasileiros todos sabem disso. Então, por que a CPI insiste nessa retórica de querer colocar o ministro no embate com o presidente da República? Simples, porque querem gerar mais uma crise política. E aí eu pergunto, esses que agem assim realmente estão preocupados com a saúde dos brasileiros? Estão realmente preocupados com a política pública tocada pelo ministro da Saúde? Ou querem apenas sustentar as suas narrativas para gerar mais crise e consequência para os brasileiros? O bom é que as pessoas estão acompanhando tudo o que acontece nessa CPI e testemunhando justamente essa tentativa de gerar instabilidade, insegurança, mais sofrimento para os brasileiros. É triste isso. Em relação à vinda do governador do Amazonas, Wilson Lima, acredito que na quinta-feira, a vinda dele, que era um pedido de senadores da base governista, ameniza o viés político ou então é só para amenizar? Qual a opinião do senhor? Não, a vinda do governador aqui não é para amenizar viés político, não. A vinda do governador aqui é para dar esclarecimentos sobre as acusações gravíssimas que pesam contra ele. Há pedido de prisão contra esse governador, há pedido de afastamento dele do cargo de governador. Ora, se isso não for razão o bastante, o suficiente, para que a CPI investigue, para o que existe essa CPI? A CPI existe justamente para investigar, para aprofundar as investigações. Agora, o que querem parte dessa CPI é fazer dela um instrumento político para gerar constrangimento ao presidente da República e carimbar no peito dele a marca de culpado. Espero que o governador do Amazonas seja o primeiro dos muitos que virão aqui para prestar esclarecimentos a essa CPI. Obrigado, senador.